Olá, tudo bem? Eu sou Angélica Hellish. Estou aqui para conversar sobre mais um episódio da série Six Feet Under, a 7 palmos aqui no Brasil. Dessa vez, como você está percebendo, estamos com live pics aí, né? Eu estou ao vivo porque eu entro ao vivo normalmente quando eu não tenho lá muito tempo, né? O dia tá corrido, tá uma loucura. Então eu faço assim, eu entro ao vivo. Então, vamos ver se eu não esqueço nenhum tópico, né? Porque da outra vez acabei esquecendo duas coisas importantes, né? Mas vamos lá, então vamos conversar. E antes que eu possa começar aqui, eu só quero deixar um disclaimer, um aviso muito importante, que é o nosso aviso de apoio, tá? Um é o apoio, tá? Eu vou deixar no final aí, mas eu vou falar agora para você logo no comecinho. A gente precisa de apoio para poder manter os nossos programas no ar, nossos podcasts, comprar equipamento. Então, você pode ver que tem um QR Code LivePix aí, que inclusive você pode mandar uma mensagem, tá? Mas não tem problema, se você ver depois, o LivePix também tem apoio recorrente. Claro que nós entendemos que as plataformas, elas tiram um certo valor, uma porcentagem. Então, se você quiser ajudar pelas plataformas, saiba que seria interessante se ajudar a partir de certo valor, de 10, de 20 reais. Sim, a gente fala isso porque às vezes tem pessoas que não é como é que eu posso explicar? Não é por maldade nem nada, mas às vezes a pessoa quer doar, sei lá, quando eu tinha um padrinho, a pessoa doava R$ 1, entendeu? Aí a gente não recebe nada, porque a plataforma ficava com tudo, né? Então, se você puder doar a partir de R$ 10, a gente sempre pede, sempre agradece. E, claro, tem o Pix, que é apoiomasmorra@gmail.com. É super importante o Pix também, porque vem sem desconto, né? Vai direto para a conta, a gente junta a graninha, paga o site, deu ruim no microfone, compra lá outro microfone. Já aconteceu isso antes. Agora estamos aqui na luta para comprar um novo HD, né? Então, bora lá. Chegaremos lá. Obrigada por ter a paciência de escutar esse aviso aqui. Agora a gente vai aqui para o nosso episódio, que é um episódio chamado The Trip, a viagem, né? A viagem é um episódio que ele começa tristíssimo, se é que é possível, né? Porque sempre os episódios de Six Feet Under, a 7 palmos, começam tristes, porque afinal mostra a morte de uma pessoa, né? É que às vezes são situações curiosas, intrigantes, situações inusitadas, como o cara que é batido lá numa máquina de fazer pão, sei lá. Mas aqui é de uma tristeza sem fim, o começo desse episódio, então eu posso falar de coisas que sejam gatilho para algumas pessoas, porque para mim, por exemplo, é gatilho, né? Qualquer falecimento de criança, de bebê, para mim é gatilho, porque eu sou uma pessoa que perdi um bebezinho, bem de meses mesmo, né? Mas deixando esse aviso aqui, se fosse você uma pessoa que sofre gatilho referente a isso, você deixa para escutar em outro momento e tal. A série trata muito de morte, né? E nem sempre as pessoas estão bem para poder escutar sobre certos tópicos, né? Não vai ser nada pesado. Aliás, acho que a série ela é muito delicada em mostrar essa situação sem mostrar essa situação. Porque a gente tem aqui o comecinho do episódio, você vê visivelmente que a gente está tendo a perspectiva de uma criança, de um bebê, né? Você vê que tem os barulhinhos, os arrulhos, né? Que chama, né? O barulhinho do bebê, o bebezinho se chama Dylan. E aí você vê que entra o primeiro pai, olha pro berço, assim, ele se debruça. Aí fala, aí chega a mãe, né? Parece que é uma criança que ela nasceu há poucos dias, algo assim. Ela é muito pequenininha. E aí você vê que eles estão lá, tá tudo bem com ele, você acha que ele tá bem? Aí brincam, né? Fala assim, ele tá com a tua cara, né? E tal, eles sorriem e tal. É um momento de muita felicidade, né? Esse momento que você tá com o seu filhinho recém-nascido em casa. Aí você vê que ele tem um daqueles brinquedinhos de pendurar na parte de cima, né? E aí o pai vai pro quarto, a mãe fica ali sentadinha do lado do berço, cantando pro bebê. E aí ele olha pra cima, tudo não mostra em nenhum momento o bebezinho. Ele olha pra cima, mas a gente entende que é a perspectiva dele, né? E aquele brinquedinho tá rodando e tal, que tem formas de uma face, e tudo se apaga, né? E aí mostra aquele fade onde
aquela cena lá que a gente já conhece, onde mostra o nome da criança, no caso o bebezinho, né, que faleceu, que é o Dylan, e a data de nascimento, que é de partir o coração, né? Tanto que costuma ser só os anos, né? Então aqui é 2001 a 2001, né? Bebê de pouquíssimo tempo, né? É o que chamam de morte súbita, né? Isso é uma coisa tristíssima, gente. A morte súbita de uma criança, né? E, poxa, né? É a vida, né? É doloroso demais pensar sobre isso e racionalizar, tentar racionalizar a perda dessa maneira, né? A gente se sente tudo, né? Né? É uma coisa difícil. Mas aqui vamos a falar do episódio, porque sim, a gente fala muito da família Fisher. E tem coisas no episódio que até são coisas interessantes, até ele sabe dosar essa coisa da tragédia, né, da tristeza e do humor, né? Isso é Six Feet Under, né? Uma série que ela trata do humor, ela trata de tragédias e tal, como é que essas mortes representam algo para a família, né, para os Fisher. No caso, especificamente, neste episódio aqui é o Rico, que é o foco. Porque o que eu não falei no podcast passado, e é legal eu poder comentar logo no começo, que eles tinham contratado uma outra pessoa para trabalhar na funerária, a Ângela, né, que era uma meio, né, uma pessoa, no mínimo, interessante, né, fazendo certos comentários absurdos, acabou sendo demitida. E aqui você tem o Rico voltando. É isso que eu não falei, porque eles foram lá falar com o Rico, o Nate foi falar com o Rico, pedir para ele voltar, e o Rico exigiu um aumento de salário, né, e tal. Falou, já que você não me dá a sociedade, pelo menos eu quero aumento de salário. E aí você tem, então, aqui o Rico retornando, só que aí o Rico retorna em qual momento? O momento onde na funerária vai chegar esse bebezinho muito pequenininho, né? E assim, claro, você sabe que ali não é nem um bebezinho, eles estão mostrando os pezinhos, tem um momento que o Rico pega, aquilo é um tipo, sei lá, um bebê falso, né? Um bebê reborn, sei lá. Hoje, aliás, uma das coisas que mais me assusta, assim, é esses bebês reborn, gente, que coisa assustadora, né? Eu sei que as pessoas usam isso para lidar com a perda, mas é uma parada que eu acho, sei lá, qualquer coisa, né? Cada um, né? Cada um na sua, né? Mas, então, Rico está de volta. Então, depois, quando a gente vê o cotidiano da família, corta ali para aquela cena trágica do começo. Você já tem ali o David, que está visivelmente tentando tocar uma pessoa com a qual ele transou ali durante a noite. Que o David, ele tá, pelo que eu entendi, o episódio está mostrando que isso é uma coisa que é o jeito como ele está lidando com a dor, né? E com a solidão e com a ausência do Keith, né? Ele simplesmente tá chamando uma galera, garoto de programa, falando com pessoas de chat e tal, né? Pelo que eu pude entender, né? Como se fosse uma espécie de chat ali, porque vamos lembrar que isso é uma série também que a internet não estava tão desenvolvida como está hoje em dia, né? Então não tinha esses aplicativos de encontro. Então as pessoas davam um jeito de arrumar essas salas de bate-papo aí para poder se encontrar, né, marcar. E ele tá ali tentando tocar um cara, né, que fala para ele assim, pô, ontem você era... Como é que o cara fala? Ele fala, você era muito mais simpático comigo pelo chat, né? E aí o David fala assim, aí você era muito diferente do que eu imaginava. O cara até responde assim, você também. Ou seja, todo mundo tá mentindo na foto, né, gente? Todo mundo tá aparecendo ali que é de uma coisa, mas não é. Mas de qualquer jeito, aqui o David, ele tá ali tocando aquele cara, né, e tal. O cara vai embora, se arruma, ele fala, tem que trabalhar, tchau, vai embora. E a mãe dele, a Ruth, tá lá fora, tá lá fazendo jardinagem, tá numa bancada, pelo que eu entendi, reinvasando plantas, né? E aí ela vê o cara sair. Vamos lembrar que a Ângela, no episódio anterior, quando ela estava saindo, já tinha sido demitida pelo David, ela pensa, né? Ela já fez uma coisa muito errada, né? Ela meio que tirou o David do armário pra mãe, né? Aí ela fala assim,
eu vim pra cá, não sei o que que eu podia esperar também. Eu nunca vi um gay mais conservador e tal. Então a Ruth já tá sabendo, soube através da Ângela, que o David é gay, né? Então quando ela vê o cara saindo, porque o David mora tipo numa casa assim, um puxadinho, né? Quando ela vê o David saindo, ela faz uma cara. A cara que a Ruth faz é maravilhosa, né? Essa atriz é sensacional, né, gente? A Frances Conroy. Ela faz uma cara que ela se fecha, né? Aquela cara de decepção suprema, entendeu? E isso é engraçado, porque a Ruth Fisher, ela é um personagem que visivelmente está evoluindo, mas ela não esconde, né? Aquele agravo, né? Aquela ofensa que ela está se sentindo tão ofendida, né? Porque ela entendeu toda a situação agora. E ela simplesmente pega uma mangueira. Isso é absurdo, e molha o cara que tá saindo, né? Aí o cara até fala pra ela, sua bitch, né? Ele fala pra ela. E depois o David sai de terno, todo bom dia, mãe, e tal. E ela olhando com aquele olhar gélido pra ele, né? Então, a Ruth. A Ruth é realmente uma figura, né? Claro que as coisas vão se alterar, vai ter. Quem conhece a série sabe que depois, mais pra frente, a Ruth vai agir, né, de maneira muito diferente, mas ela progressivamente, né, veja bem, eu penso que ela esteja mudando, né, tanto como o David também, né, e tal. São personagens que estão em franca evolução, né? Até como o próprio Nate, né, que tudo para ele era estranho, né? Tudo relacionado à funerária era esquisito. Só que agora ele tá animado, né? Vai mostrar ele com a Brenda e eles estão ali. Primeiro a Brenda fica muito nervosa porque o irmão dela não para de ligar o Billy, né? E o Billy fica mandando mensagens. E sabe, vocês já tiveram secretária eletrônica? Eu já tive. E aí você escuta a mensagem da pessoa. Aí ele fica, Brenda, atende, Brenda. E ela fala, fuck you. E tal. Ela agora, ela acha que como ela foi enganada, ela não tá querendo mais ter proximidade com o irmão. Ela teme o irmão dela. E quem conhece a história sabe que ela tem motivos até para temer, né? Porque o Billy também depois vai ter alterações e tal na personalidade dele. Mas nesse momento ele é um cara adoecido, problemático e tá simplesmente perseguindo a Brenda e o Nate pra caramba, né? Aí eles estão deitados lá e o Nate tá falando, porra, é isso, o teu irmão não para de ligar, né? Aí o Nate fala, eu tô indo embora porque eu vou lá para um seminário lá em Las Vegas com o David. Que esse seminário é uma espécie de seminário onde os donos de funerárias independentes, que é esse que é o nome, né? De pessoas que, porque a Croner, né, ela tá comprando todas as funerárias e, tipo assim, eles fazem uma aquisição, você já deve saber, quem tá acompanhando, né? Eles fazem uma aquisição assim, deixa o nome da funerária como tá, por exemplo, é Fisher Sons, só que não é mais Fisher Sons, quem manda é a Croner, né? Então eles têm até lá um sistema de rotatividade, assim, de preparação de corpos assustador. Tem hora que ela já mostrou, né? Com o Rico, que o Rico trabalhava lá, pelo jeito saiu agora, óbvio, né? Tá de volta com os Fisher. Mas aí vai ter então esse seminário é uma espécie de seminário para poder passar informações, fazer contatos, dizer como proceder numa época onde grandes conglomerados, né, desses serviços funerários estão tomando o serviço e quem é o maior aqui nesse momento, nessa história, é justamente essa Croner, né, porque ela está sabotando as empresas que fazem fornecimento do que eles usam, né, os materiais para embalsamar, material para poder fazer os reparos nos corpos. Então é uma sabotagem, né? E é assim que acontece realmente que essas empresas grandes fazem, né? Fazem isso, vão pegando e vão fazendo com que a subsistência dessas pequenas empresas seja impossível, né? Você não consegue mais trabalhar se a empresa não está querendo mais te vender, te fornecer, né? Porque é muito mais vantajoso fornecer para alguém que vai comprar em uma quantidade enorme, né? Mas, né, fora essa pequena pausa aqui para poder comentar essas questões aqui, que eu acho interessantes, questões de capitalismo, né, selvagem, você vê que aqui a empresa vai então,
Eles vão para esse seminário, o Nate tá se despedindo da Brenda, né? Fala tchau, né? Então a Brenda tá até achando engraçado que ele está todo animado, né? E tá, quando ele tá chegando, o David vai se encontrar com o David, né? Mas não antes, sem a Ruth tentar, né? A Ruth tá ali. Nesse momento eu me coloquei no lugar dela, porque sou mãe, né? Aí a gente tá tentando conversar com o filho, às vezes o filho não dá abertura pra gente conversar, a gente só quer falar alguma coisa, né? A gente é cortado, né? E a Ruth, ela chega lá pro David, o David tá lá arrumando as coisas, porque vai ter que viajar com o Nate. Fala assim, David, né? Umas blusas aqui que eu trouxe pra você. Queria te falar contigo, né? Aí o David já desconfia o que ela tem pra perguntar, né? Aí fala, depois, mãe, depois da viagem a gente conversa, ok? Agora não, porque eu tô saindo, tá certo? E tal. Aí ela, ok. Ela fala, tá bom, tudo bem, né? E tal, boa viagem. E vai embora, né? Mas sabe, dá aquela tristeza que ela foi tão tocada, né? Foi enxotada ali naquele momento. E então o Nate tá chegando lá, vai se encontrar com o David para poder viajar para Las Vegas, né? E quando eles estão lá se ajeitando o carro para sair, a Brenda chega, né? Visivelmente ela não tá afim de ficar aturando as ligações do Billy, a perseguição do Billy e tal. Ela tá muito entristecida com essa questão toda, né? Então, queria só comentar também, para não perder de vista, né? Já que esse é um episódio que tem um bebezinho falecido, né? Que tem essa coisa também que o Rico é muito tocado, na verdade, porque ele que vai fazer a preparação, né? O David pergunta se ele pode fazer, porque eles vão viajar. Mas o David conversa com os pais, né? Que são pessoas muito jovens, né? E você vê que eles estão em choque, porque o David fica com aquele fraseado, né? Que a gente chama, né? Que é aquela eloquência da pessoa que já está acostumada a falar de certo jeito, né? Só que eles estão tão em choque, a mãe, o pai, fala assim, por exemplo, assim, o que a senhora quer fazer, o que vocês querem fazer para poder fazer a despedida dele e tal. Aí a mãe fala, mas ele chegou agora, eu não quero me despedir dele. E aí o Nate tá ali do lado e o Nate entende o choque, entende que eles não estão conseguindo conversar porque o David está falando aquele fraseado comum, né? Com pessoas que sim, eles tratam com pessoas em choque, né? Mas naquele momento, até por uma questão de tanto que a mãe fala, né? A mãe do bebezinho, ela fala assim: o hospital mandou a gente vir para cá, mas eu nem sei o que eu vou o que a gente veio fazer aqui. Ali é uma casa funerária, né? O que ela foi fazer lá? Ela foi providenciar o caixão, né, e tal, pro filhinho que eles perderam, né? Então o Nate fala assim, duas vezes é falada essa frase nesse episódio aqui. O Nate fala, certas crianças, elas não são para esse mundo. Elas são crianças que não é para ficar aqui. O mundo é muito cruel, entendeu? Então não é para elas ficarem aqui. E isso cala fundo e faz a conexão que os pais precisavam escutar essa palavra para entender, né? O que eles estão fazendo ali, né? Que eles precisam providenciar o funeral do filhinho deles, né? Então aqui é um episódio, eu acho que o grande destaque desse episódio, claro, tem toda essa questão de Las Vegas e tal, tem a Claire, né? Tem Ruth, né? Fazendo certos arranjos realmente, né? Florais, né? Aprendendo que existe uma conexão entre você ser menos control freak, respirar melhor e fazer bons arranjos, tem mais criatividade. Uma coisa que é tratada aqui no episódio que eu acho também interessante, mas eu acho que o episódio ele é muito do Rico e da esposa dele. Por ser um episódio que ele está visivelmente sem condições, né, de poder... a Vanessa tá grávida, né, e tá grávida sim, porque ele ficou afastado vários meses, né? Então a Vanessa tá grávida com o maior barrigão, assim, com, sei lá, 8 meses e meio ou mais. E ele está trabalhando e a gente pensa assim, caramba, né? A cabeça dele, né, tá plena daquilo, de um novo bebê que tá para chegar, só que ele tá tentando atender, preparar um bebezinho que mal acabou de chegar e já partiu, né? Então é interessante a gente pensar, né?
nessa coisa de quem está prestando esse serviço, né? Que a gente gosta, às vezes, de pensar neles assim como pessoas que desumanizaram o trabalho deles, né? Fala assim, a pessoa faz tanto isso, né? Faz várias vezes. Será que significa para ele a mesma coisa que significa para mim? Mas tem momentos e momentos, né? Talvez o rico, que várias vezes já se deparou com corpos muito, muito destroçados e fez a restauração, e para ele aquilo não o tocou emocionalmente por ser muito um trabalho, mas naquele momento você vê uma criança, vê um bebezinho, é uma outra coisa, né? Toca bastante, né? Então ele tá ali, ele não conseguiu ainda, ele tem que preparar um embalsamamento, mas aí você pensa, né? E poxa, como é que você tem todos aqueles aparatos, né? Que é para adultos, né? Como é que você vai acessar a veia, né? E por aí vai, né, gente, né? Essas paradas que a gente não gosta nem de pensar, mas quando a gente tem que se deparar com isso daí é terrível, né? Mas assim, aí o rico, ele vai para casa e a Vanessa já foi com a Vanessa fazer um ultrassom antes, né, e tal, estão muito contentes. Falaram, inclusive, assim, a Vanessa fala que não quer contar o sexo do bebê. E ele tá lá, não consegue preparar aquele corpinho e volta para casa. Ele tá sentado lá, a esposa chega ali com compras, né? A Vanessa toda espevitada e tal. Oi, Rico, tudo bem? O que você tá fazendo aqui, né? Você veio almoçar e tal, porque pelo jeito ele não costuma ficar indo lá durante o dia, né? E ela tá chegando com várias compras, né? Quando ela foi fazer o ultrassom, a médica fala para ela que ela tem uma possibilidade de ter uma pré-eclâmpsia, né? Que para quem não sabe é quando você tá com a pressão muito alta, isso daí é muito perigoso, né? Tem certas gravidezes que você tem que até fazer repouso absoluto, né? Então a eclâmpsia é uma coisa muito perigosa, né? Vamos lembrar que o momento do parto, ele é um momento que, por mais que a gente entenda isso com naturalidade, ele é um momento de muito perigo, né, para a mulher, né? Afinal, é um parto, né? Sim, é uma coisa natural, faz parte da vida, mas pode acontecer de tudo. E se você tiver tendência a ter uma pressão alta, tem gente que até falece, né, devido a isso. Então, é justíssima a preocupação do rico com a esposa. Chega em casa, ela tá chegando das compras, fala que tinha que comprar umas coisas pro filho, né? Ele já tem um filhinho pequeno. Então você vê que ele fala, poxa, mas Vanessa, você não tinha que fazer repouso, né? Ah, mas o que eu vou fazer? O rico tem que 3 horas da tarde comer isso daqui e tal, né? O rico não, o filhinho deles lá, né? E aí você vê que ele tá nervoso, ela fala, o que foi? Ela senta ali com ele e fala, o que foi, Rico? É por causa do bebê, né? Você tá assim, né? Aí ele fala, ele baixa a cabeça e tal, e você vê que é isso, né? Tá difícil pra ele, ela tenta entender. Vamos lembrar, a Vanessa também, ela é técnica em enfermagem, né? Então, a pessoa que entende, né, o que faz, né? Apesar que eu sempre tive pra mim que casa de espeto, como é que é? Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Você tem a pessoa ali que parece que sabe tudo e tal, e ela mesma fica fazendo as coisas erradas, né? Sabendo que não pode fazer. Mas no caso dela, não me parece uma pessoa assim. A Vanessa, ela tenta acalmá-lo e tal, e fica nesse vai e vem, né? O rico, vários momentos no episódio, ele aparece lá sentado, tentando, ele pega aquele pezinho minúsculo, aquela mãozinha, e você vê que ele tá muito abalado, né? Mas sim, ele vai conseguir fazer o trabalho. Enquanto isso, né, Las Vegas, né, você tem todo aquele visual de Las Vegas, né, que é as cantorias, os luminosos, né, os jogos. Então a Brenda tá chega ali com o David e o Nate no seminário, colocam ali os nomes ali, ela até escolhe um nome genérico qualquer. E o Nate pergunta pro David, por acaso você tem uma caixa de fósforos? E você acha até estranho, né? Por que o pessoal se deu ao trabalho, né? De colocar esse diálogo aí. Aí você entende o que é que o Nate quer fazer. Porque o rico contou pro Nate, que foi o cara da Croner lá, aquele que é o nêmesis deles, né? Aquele cara loiro. Ele basicamente queimou a casa da frente e queria ainda por cima incriminar os Fisher, né? Teve uma investigação policial, né, e tal.
Então você vê que aqui, né, ele quer aprontar uma parada pra esse cara, né? Porque ele quer dar a entender que ele descobriu sem acusar o cara diretamente. Então quando aparece esse cara da Croner, né, quando eles estão chegando, o Nate, a Brenda, o David, ele fala assim: "Ah, fulano, você tá aqui", né? O cara debocha, né? Porque quem estaria lá para fazer um discurso, né, seria o pai deles, o Nathaniel Sênior. Só que ele faleceu, né? Então o David vai fazer o discurso. Ele vai discursar, ele vai falar sobre a importância de como agir nesse momento onde grandes empresas, né, estão simplesmente comprando as pequenas empresas funerárias. E aí, quando esse cara aparece debochando, o Nate chega e fala assim: ó, fulano, esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui. Aqui é o Matthew Gillard, interpretado pelo Gary Hershberger. Que nome. Aí ele chega e fala assim: fulano, Gillard, quer saber o que você está fazendo aqui? Você não é de uma grande empresa? Isso daqui é um seminário para pequenas funerárias, onde teremos aqui, né, conversa sobre como agir e tal. Aí fala assim: pois é, estou aqui porque na verdade eu vim falar com o pessoal das funerárias. E você não foi convidado para nossa festa, né? Porque vai ter uma festa enorme, não sei o que. O cara entra numa de debochar deles, né? Aí o Nate fala assim: ô Gilad, deixa eu te dar aqui uma caixa de fósforo, enfia no bolso dele e pega uma graninha aqui, ó. Pra quando você quiser tocar fogo em alguma coisa, você já tem o fósforo, né? E pode ali comprar gasolina. E, cara, o cara fica meio assim, né? Então ele entende que, pô, eles sabem, né? E o David até fala pro Nate: porra, não devia ter feito isso, pô, né? E tal, né? Então, fica nessa provocação. E também em Las Vegas, né? A Brenda vai lá dar uns passeios, vai dar uns rolês, enquanto eles estão lá fazendo lá um seminário, conversando com as pessoas. Então, inclusive, é uma coisa interessante que o episódio mostra, e é triste isso, né? Porque quem tá acompanhando aqui os podcasts, lembra que tem um evento aí que o Rico fez uma restauração que ficou muito famosa, né? Que até o pessoal chama de a Capela Sistina dele, né? Porque a mulher ficou com o rosto totalmente destruído, totalmente. E nesse episódio aqui mostra a face dela, como que era e como ficou, né? Então, para quem não viu no episódio, né, o Nate até cobre a cara, fala: meu Deus, parece ficção científica. Ele fala assim, né, e tal. E ele até reclama: pô, esse daí é o serviço do Rico, né, que ele fez pra Croner. Só que nem colocaram o nome do Rico. Pô, ele vai ficar furioso com isso. E, pô, sacanagem, né? O cara fazer uma coisa tão legal e, poxa, não rola, né? Dos caras pegarem, ajudarem, colocarem, né? Então é legal dar os créditos, né, gente? É sempre bom, né? Mas aqui, nessa questão toda de Las Vegas, a Brenda tá lá, tá dando umas voltas, brincando, conversando com um velho lá que tá tentando convencer ela a subir no quarto dele com ele. E aí quem chega na mesa que ela tá jogando, o irmão dela, o Billy. Ela fica visivelmente furiosa, né? Ela fala: "Ah, não acredito. Não acredito que você pegou, você veio até aqui, você me seguiu. Você seguiu a gente." Aí ele falou: "Não, eu tava lá jogando e tal, né? Eu precisei de você e você não estava, então eu vim atrás." E, cara, né, o Billy é uma figura insuportável, né? E tal. Então ela fala: "Ó, quer saber? Me deixa, tá? Me deixa em paz." Né? E ele começa a querer segurar ela. O Nate chega e empurra ele com tudo, né? E fala: "Vai embora, sai andando." E tal. E aí o Billy fica: "Tá bom, ok, não sei o quê." E ela fica falando pro Nate, falando: "Não acredito, ele seguiu a gente e tal, né?" Então isso daí já tinha tudo para poder ter uma forte possibilidade de estragar totalmente a viagem deles, né? Porque esses seminários aí, né, que as pessoas vão, os médicos e tal, também rola muita, né? Rola muito rally rola, né? Muitos encontros e tal. E bagunça, e o pessoal se sente super livre para fazer o que quer, né? Seminários às vezes é desculpa só para o pessoal poder ter uma certa liberdade. Então aqui você vê que a Brenda e o Nate, independente de ter o Billy lá, esse sem noção perseguindo eles,
eles resolvem tirar um dia para poder passear num espaço lá em Las Vegas, aonde tudo imita Paris, né? França, Paris e tal. Aí tem a Torre Eiffel, tem as pontes e tal, tem as bebidas. E você vê que eles visivelmente estão se divertindo pra caramba, né? Tá bem divertido, eles estão curtindo. Aí depois vão ficar juntos no hotel, ter uma noite de amor e tal. É bonito, assim, né? Eles se gostam bastante, você vê, né? Que eles se gostam muito, não à toa. A série mais pra frente, eles vão ter uma separação, né? Que tiver uma parte trágica, assim, de uma relação do Nate, pra quem acompanhou, né? E depois vão se reunir novamente, porque é assim, eles se gostam realmente, né? Mesmo eles tendo, assim, certas diferenças e tal, e às vezes se desentendendo, eles se gostam muito. E ela tá muito feliz ali com ele, sabe? Num local diferente. No final, aquela viagem que eles queriam fazer anteriormente, lembra que ela não pôde fazer porque o Billy apareceu lá e queria que ela ajudasse a selecionar fotos. Ela acabou dispensando o Nate, assim, meio duramente. No final, ela acabou fazendo sem querer essa viagem no momento que ele não a convidou, né? Isso que é interessante, né? Ela se convidou depois para poder ir. Acabou sendo uma coisa mais legal, porque se você for parar para pensar, ela tá feliz, né, naquele momento, né? Deixa eu tomar um gole de água, gente, que pô. Então é isso. Aí no caso aqui, nesse momento, você tem então ela muito contente, muito feliz. De outro lado, o David ele foi lá para fazer né, esse discurso e tal, que é uma coisa importante para ele, né? Assumir o lugar do pai. E ele começa a fazer um discurso assim super burocrático, né, com aquelas frases feitas e tal. Só que ele vê e é uma cena engraçada. Além de estar bem esvaziado o local onde está tendo discurso, as pessoas estão cochilando, estão dormindo e tal, mesmo sendo, parece, aparentemente de dia, o negócio não é nem à noite. E aí ele quer falar, quer saber? Rasga os papéis e começa a falar o que ele queria realmente dizer. Ele fala, olha assim, essa empresa Croner está acabando com a gente, mas a gente precisa tomar certas atitudes, nos unir para fazer certas coisas e tal. E aí as pessoas começam a ficar mais empolgadas, porque ele está atacando diretamente a Croner. Então, inclusive o cara tá lá, esse Gillard, ele fica olhando super feio e tal, fica muito pé da vida e tal, sai andando antes do final do discurso. Só que a Brenda e o Nate chegam, ficam super felizes que estão vendo que ele tá falando coisas que ele sempre quis falar, falando do negócio que o pai dele fazia, que eu acho isso uma coisa bonita, que sim, ganha-se muito dinheiro com os serviços funerários dos Estados Unidos, né? Mas o pai dele, Nathaniel Senior, ele era um cara que às vezes ele não pressionava a pessoa para fazer um funeral. Se a pessoa não tinha dinheiro, queria cremar, ele não ficava pressionando. Se fosse para ganhar menos dinheiro, ele também cobrava menos. Então, para ele, tinha uma certa questão de humanidade da qual ele não abria a mão. E isso é legal, se for parar pra pensar, que é uma coisa que os caras são assim, entendeu? Tem o momento mais triste da tua vida, que é o momento que você precisa enterrar alguém que você ama muito, é o momento onde vão tentar te arrancar tudo, né? Tudo que puder, né? Então, não à toa, às vezes nossos pais têm, né? Pelo menos alguns pais, né? Minha mãe, por exemplo, são pessoas que já estão pagando anos e anos e anos serviços funerários, né, dessas empresas aí que tu já paga para na hora que você for precisar fazer o funeral, você não quer dar os encargos para sua família, né? Então é um momento muito difícil. Claro, é legal, o discurso dele é muito bonito, a Brenda fica super contente, Nate também, todos vão lá bater nas costas do David. Parabéns, David, esse é um grande homem, né? Esse é um grande homem. O seu pai também era uma pessoa sensacional e tal. E eles convidam o David para tomar uns drinks, né? O David até fala, não tô lá muito afim não, né? Nem nada, né? Fala, não, vamos, né? Só que eles levam o David para um lugar onde tem essas... strip, né? Uma boate de dança burlesca, strip. E eles estão todos lá e a cena é engraçada, porque o David tá lá, tá tocando aqueles poperosão, né, e tal. E o David tá contentão lá, mas não tem nada a ver com as minas dançando peladas, tem a ver com a música. Óbvio, né, gente, né? E assim, eles pagam uma mulher pra dançar no colo dele. E aí ela
senta lá, vai dançar no colo dele, só que aí ela percebe que, né, que não tem nenhuma movimentação por ali. Aí ela fala, ó, não tem nada, ele fala, não tem nada a ver contigo, eu sou gay. Ah, ela falou, claro, eu sabia, porque todo mundo reage a mim e tal, então você não se importa de eu ir embora antes, né? Ele falou que não, né? E os caras, ele acaba saindo do armário, porque os caras falam, o que que foi? Né? Foi tão rápido assim, o que que aconteceu? Né? Aí ele fala e aí os caras até se constrangem, né? Porque eles não... Por que que ele ia contar, né, pros velhos, né, pros coroa que ele não era chegado, né? Então não deixa de ser interessante que o David aos poucos vai saindo do armário, também vai tomando coragem, só que pena, né? Em situações de altíssimo constrangimento. E o constrangimento dele nesse episódio, ele não diminui, gente, ele piora muito. É triste, porque o David tá se colocando em risco. Por quê? Porque ele fica muito frustrado e tal, e tá lá, e, né, pede licença, os caras saem andando. E aí ele vai lá perto de um telefone e ele vê que tem lá uma listagem lá de gogo boy, gogo girl, né? E ele liga para um cara lá, um cara bonitão. E já tá bêbado, já bebeu todas e combina com o cara de se encontrar com o cara. E tá lá fora esperando, chega o cara. O cara parece um pouco Wolverine, sabe? O ator do Wolverine e tal. Achei, falei, tu tá muito diferente, né? Porque o cara tá com aquela pose, sabe? De cabelinho curto, né? Só que ele chega o próprio Hugh Jackman, né? Então. Aí o David fala, pô, você tá muito diferente. Aí o cara responde assim: pois é, eu tenho que atualizar a foto lá, né? Que já faz muitos anos, então. Mas eu sou um cara muito requisitado, você vai gostar muito de mim. E o David não quer levar o cara, o Gogo Boy lá, ele não quer levar pro hotel. Então eles acabam ficando com o cara ali num beco, ali no meio da rua. Só que, acontece o pior, acontece da polícia chegar, né? É uma situação que, né, obviamente, você tá em local público, tendo relações e é cana, né? É cana, né? E o David, pra piorar, ainda por cima, a noite dele já não tava lá muito boa, vai parar na cadeia. E ele acaba ligando pra quem? Pra quem que ele vai ligar num momento como esse? Ele liga pro Keith, né? E aí chega o Keith, que é um cara que ele ama, que ele é apaixonado pelo Keith, né? Só que o Keith cada vez tá até se preocupando com ele, porque ele tá se arriscando pra caramba, né? Ele tá se arriscando, ele pergunta até pro David, ele paga ali o David poder sair, né? Da cana, né? Que não ficou preso assim pra julgamento, nada. E sim, tu vai pagar uma multa, né? Pelo que você fez. E aí ele fala, você tá usando preservativo? Aí o David dá a entender que não. Agora, pô, para pra pensar, né? Ele pega um cara, um gogo boy, né? E transa com o cara sem preservativo, né? Então ele tá se arriscando muito, muito, muito. Ele falou que tava muito bêbado, ele fala pro Keith, né? E aí o Keith fala, olha, eu só vim aqui porque eu te amo muito. Né? E o David até faz a menção de se levantar para abraçar ele. Fala, não quero nada contigo. Eu ainda continuo com outra pessoa, né? Eu não quero ter nada contigo. Mas eu já vim aqui, já falei com os caras para não ficar isso na tua ficha, não ficar registrado, né? Porque o Keith é policial, né? Então eu só vim para te ajudar. Mas eu não quero ter nada contigo e vai embora. Então o David fica ali chorando, né? É um episódio assim, é muito triste pro David também, né? Você vê que ele tá acabado, né? Tá entristecido, né? E aí, no outro dia, porque pelo que eu entendi, foram uns 2 dias que eles ficaram. Tipo sábado e domingo, né? Chega sábado, vai embora no domingo. Aí encontra ali o Nate, a Brenda, né? E tá de ressaca, tá cansado. O Nate até fala, pô, a gente ligou lá pro teu quarto e você não tava no teu quarto, né? Aí falou, devia estar no banheiro tomando banho, né? Então, na verdade, o Nate a Brenda até acha que ele saiu para se divertir, para curtir, encontrou alguém e tal, não fazem muitas perguntas. E o David pede pro Nate voltar dirigindo, que ele não quer nem saber dirigir, né? Então, né, pra você ver que o David é mó control freak, né? Esse episódio tem uma coisa também de analisar a personalidade dominante, assim, controladora deles, né? Que o David tem isso, né? E a mãe dele tem. E a Ruth Fisher,
vou tornar a falar sobre essas questões aqui do Nate e da Brenda e tal, mas falando sobre a Ruth Fischer, ela tá lá, chega atrasada na floricultura do Nikolai, né? Que é descobri que o nome desse cara é Ed Ross. Se vacilar, esse cara só tá imitando o sotaque russo, hein, cara? Ou então o nome profissional dele, aí eu não sei. Ele faz um ótimo sotaque russo aqui no episódio. Mas o Nikolai tá lá dando bronca nela e falando assim, ó, chegou atrasado, hein? Eu só quero que você saiba que eu percebi que você chegou atrasado, né? Aí ele fala assim pra ela, olha, Ruth, tem uma coisa, agora você vai ficar no caixa e na contabilidade. E quem vai fazer os arranjos é o outro cara lá. O outro cara que trabalha lá, né? Que tem um outro senhor, assim, que também trabalha lá. Ela fala, por quê? Ela já começa a gritar desesperada. Porque eu passei a minha vida, passei 30 anos na contabilidade. Ela fazia contabilidade lá da funerária. Eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer arranjo de flores. Aí ele fala, o Nicolai, que as pessoas estão reclamando dos arranjos, né? Que falam que os arranjos são muito fúnebres. Aí ela fica desesperada, porque ela fala, não acredito. Então são fúnebres os meus arranjos, né? Então é triste demais. Se for parar pra pensar, basicamente ela não consegue fazer outro tipo de arranjo que não seja o arranjo lá pro trabalho que ela fazia, né? Aí ela fica desesperada, né? Aí o Nicolai fala, Ruth, não importa, você vai ficar no caixa e na contabilidade, né? Aí o cara passa, até o cara que trabalha lá rindo, né? Ele é um cara engraçado, esse personagem, apesar de ter poucas falas, eu acho, né? Mas a Ruth resolve fazer uma coisa interessante. Em vez dela se lamentar, brigar, sei lá, ela vai fazer um cursinho. Ela vai e faz um curso de arranjos. E esse curso aí, que eu achei legal isso daí, porque isso também é uma maneira de você encarar as coisas, né? Se eu não faço uma coisa direito, não faço bem, né? Como é que eu posso tentar melhorar isso daí? Será que eu posso me instruir, eu posso mudar a minha perspectiva? Que o caso dela é um caso de mudança de perspectiva que tem a ver com o jeito como ela quer controlar tudo, entendeu? Esse conservadorismo. Vamos lembrar que ela, David, são pessoas muito conservadoras, né? Ali naquela casa, a Claire e o Nate, né? Que são pessoas mais pra frente, né? E tal. Aí ela vai lá e tá lá fazendo aquela aula, e a professora fala assim sobre as azaleias, né? Que são flores que eu adoro, explicando e tal. E a Ruth até acerta, né? Que ele não sabia que você tinha que dar uma certa esmagada nos talos para que a água entrasse melhor, né? Na hora que você vai fazer. Que esses arranjos são todos feitos ali que você deixa uma espécie de espuma, né? Esqueci o nome disso aí, né? Mas tem até o nome de uma técnica aí que é mó legal de arranjo que eu sinceramente até gostaria de aprender a fazer, acho legal. Mas voltando para a Ruth, né? A Ruth vai tentando fazer, só que mesmo com as mulheres, conversando com a professora, os arranjos dela não estão bons ainda. Então a professora vai lá, faz várias perguntas engraçadíssimas para ela. Fala assim, você é contra o freak? Aí a Ruth fala, eu não, pelo menos eu acho que não, né? E tal. E faz outras perguntas, você toma remédio tal, você o quê? Faz um monte de pergunta porque ela fala que na verdade ela também era assim, a professora. Então ela tem que mudar a perspectiva. E no final desse curso aí, eu acho legal isso daí. Não sei quantos dias foram, deve ter sido poucos dias também, né? De qualquer maneira, a Ruth montou ali um arranjo, só que ela não tá feliz com o jeito, com a disposição do arranjo. Aí as mulheres estão todas lá, cada uma fazendo seus respectivos arranjos. Ela vai arrancar tudo, né? Aí ela já chama a atenção da mulherada que tá na mesa, né? Ela vai arrancar tudo e começa a rearranjar tudo. E fica um arranjo sensacional, sensacional, lindo, lindo. Então você vê, né, que realmente é questão de você mudar a perspectiva. A professora fala que a Ruth faz tudo com a cabeça, né? O jeito como ela tá montando o arranjo, ela tem que usar o diafragma, ela fala assim, né? Mudar a maneira de respirar, você tem que respirar, Ruth, para que você consiga fazer. É importante que você respire. Então, a Ruth basicamente faz um arranjo sensacional. E depois, quando vai mostrar pro Nicolai, ele adora. Ele até fala pro coitado do funcionário, fala assim: olha, agora você que vai ficar no caixa, hein? Agora é só a Ruth e tal. Porque
Ela fica toda cheia de si, né? Porque realmente o arranjo ficou muito bonito, gente. Muito bonito. Quem não assistiu o episódio vai entender o que eu tô falando se assistir, porque ficou sensacional, ficou bonito pra caramba. Você vê que tem jeito, a mulher tem jeito pra fazer o negócio. Ali, o episódio, vou falar da Claire rapidamente, né? E tem muita importância o segmento dela. Mas eu vou finalizar o segmento aqui do Nate e da Brenda, porque termina de uma maneira muito. Eu acho que é muito triste o jeito que o negócio termina, porque basicamente eles já chegaram em casa. Aí, olha só que saudade dessa época. Aliás, gente, eu falo saudade, é uma coisa boba, porque ainda dá pra gente revelar fotos. Só que a gente nunca revela. Você já parou pra pensar que a gente não revela? A gente só fica tirando foto. Meu, eu perdi um HD com 2 tera. Eu perdi algumas fotos ali. Eu tô tentando reaver, não sei, em todos os locais onde é que eu tinha upload. Então, basicamente, a gente precisa tentar revelar fotos. Só que antigamente, você tirava as fotos e tinha que revelar. Senão você não ia conseguir ver. Você não ia conseguir ver as fotos. Você ia ficar, porra, eu tô com um rolo de foto aqui, não sei se saiu bonita, como é que saiu. Você tinha que revelar. Então, você arrumava a grana para revelar. E eles ali, o Nate e a Brenda, estão na cama ali, dando risada das fotos, adorando e tal. A Brenda tirou várias fotos com aquele senhorzinho lá em Las Vegas. O momento ela sentada no colo do senhor, depois foi o Nate. Então se divertiram bastante. Só que e ele até dá uma bronca nela, fala assim: pô, você tirou uma foto minha quando eu tava no banho. Aí ela fala: você tava lindo. Só que aí ele fecha a cara. Ela fala: nossa, o que que foi? Você não gostou? O que que foi? Você tá sério? Aí ele fala assim, ele mostra a foto. A foto é ele e a Brenda, os dois deitados na cama, com uma terceira pessoa tirando foto. Eles dormindo, uma terceira pessoa entrou no quarto e tirou foto. Mais de uma foto, se aproximando da cama. Foi o Billy. Foi o Billy, cara, esse irmão dela, meu. O cara entrou no quarto, invadiu o quarto. Como ele invadiu, né? Invadiu o quarto, tirou foto deles e deixou lá pra mostrar. Olha só como eu consigo entrar aonde você tá. Então, meu, é frustrante. Ela fica desesperada na hora. Ela fala: meu, não acredito, não acredito. Caraca, o cara entrou no meu quarto, meu irmão entrou no meu quarto e tal. E o Nate abraça ela porque já passou, né, de tudo que é aceitável, né? Ela entendendo que ele é um cara, inclusive, perigoso, ela até confrontou isso com ele, né, dele ter feito uma bomba, né, e tal. Ele fez piada, né, quando ele encontrou com ela no cassino. Meu, ela não aguenta mais. Ela realmente está no momento que ela tem muito medo do irmão. Porque o irmão, na verdade, as coisas que ele fazia, né, as coisas que ele fazia, que ele falava, ela aceitava, achando que ele não queria machucá-la, mas agora ela acha que tem possibilidade dele machucá-la. Então é isso, né? Infelizmente termina de uma maneira triste um passeio tão legal, né? Que a Brenda teve com o Nate, né? Uma curtição, um momento a dois, assim, de pura diversão deles, né? E você vê, né, que aqui também a questão da Claire, né? Porque o final do último episódio do programa até que eu gravei, a Claire tem uma descoberta assim meio assustadora, né? Ela descobre que o Gabe Dimas, ele fala que vai visitar o pai biológico, só que o pai faleceu, né? Então ela fica preocupada, o que aconteceu com ele, né? Mostra ela ligando várias vezes para casa do Gabe, a mãe responde e tal. Só que dessa vez, quando ela liga, ela fala que o Gabe, pelo jeito, tá internado, né? Ela fala: onde? Aonde? Num hospital que não era muito perto dali, não, hein? Aí quando a Claire chega, e o Gabe tá deitado lá, a mãe tá ao lado, e aquele climão, né? Porque a mãe do Gabe tem muita raiva dele, né? E ela fala assim: ah, agora ele deu pra se enfiar com drogas pesadas e eu tô sendo obrigada a pagar $400 aqui por dia. Eu até queria saber, né? Como é que tá hoje em dia, né? O valor, porque o negócio aumentou muito, então, porque eu já vi o pessoal falar que tem ambulância que a pessoa fica devendo uma fortuna, né? Quando precisa pegar uma ambulância, gente que tem problema, tem diabetes e outros problemas que podem levar a desmaio,
que tem pulseira pedindo para não chamar a ambulância, para não ficar devendo os tubos, né, meu? Então, basicamente, é isso, né? Você vê que a mãe tá ali muito revoltada, falando ali que gasta uma fortuna, fala que vai sair andando, aí a Claire tá lá com o Gabe, né? O Gabe conversando com ela, só que o Gabe tá, sei lá, tá revoltado, tá chateado, acaba expulsando a Claire, né? Tratando ela muito mal, feito um babaca, né? E a Claire não vai embora, né? Você vê que a Claire, ela pega e no outro dia de manhã ela tá lá quando ele acorda, quando o Gabe acorda, e fala assim: ah, eu tô aqui, eu fiquei aqui, eu fui dormir no meu carro, tá? E fiquei aqui. Ela leva até um sanduíche pra ele. Então, a Claire, ela gosta muito dele, né? Ela gosta pra caramba e não sei também como é que é isso daí, né? Esse sentimento que ela tem, quase que uma responsabilidade. Talvez ela encare isso, né? Como quase que um dever de salvar esse cara, né? De si mesmo, né? Depois, quando ela conversa com a mãe dela, mais pra frente, até ela fala, a mãe dela fala assim, você tem que tomar cuidado, porque pode não ser sem querer, né? O que ele fez, né? Porque, pelo que eu pude entender, ele sofreu uma overdose, né? Então você vê que ali a Claire beija ele e tal, e mostra todo afeto, assim, por ele. Só que, né, será que ele quer isso daí, né? Esse é um cara meio problemático e como eu não... Essa não é uma série que eu tô sempre reassistindo, eu não me lembro muito bem como é que vai ser esses desfechos, ou então como é que eles vão se desconectar. Como é que a série coloca isso daí. Mas nesse momento ela dá um beijo nele, demonstra muito afeto e ele devolve esse afeto, né? Então ele tá num momento de muita fragilidade, né? Então ele talvez precisasse de alguém ao lado dele, não é verdade? Agora o episódio ele termina de uma maneira que eu acho muito bonita mesmo, porque se começa de um jeito tristíssimo, tristíssimo com o falecimento desse bebezinho, né? Tem cenas, mostra cenas do velório, né? Que quem atende a família e recebe os familiares do bebezinho é o próprio Rico, né? E tal, ele tá ali ajeitando os coelhinhos de pelúcia, os bichinhos, né? Os pais pedem para ficar sós um pouco com o bebezinho que tá lá no caixão. E ele tá ali, ele fica olhando parado e tal, e pensando. Você vê que aquilo toca ele profundamente, né? Afinal, a esposa dele tá ali com uma criancinha prestes a nascer, né? E essa história, né, que você pensa, até falei, nossa, a série não vai fazer isso com a gente, né? Não é possível, né? Quando ele vai pra casa e no meio da noite a esposa dele, a Vanessa, chega e fala que tá passando mal, que tem alguma coisa acontecendo com o bebê. Você fala, nossa, não acredito que a série vai começar, o episódio vai começar com o bebezinho falecendo e terminar com o bebezinho falecendo. Ele vai pro hospital com a Vanessa e ele fica ali assim, né, desesperado, ele tá junto ao lado dela, pelo jeito ela sofre uma cesariana meio ali de urgência, né? E o bebezinho, né, que é o menino, ele demora a chorar, né? Pegam a criança e ele não tá chorando e o Rico fica perguntando, tá tudo bem com ele? Pra onde vocês vão levar ele, né? E você fala, meu Deus, né? E depois passam segundos assim e a criança começa a chorar. Então aquela vida tá ali, né? Naquele momento tá ok, né? Tá segurada a vida daquela criança que nasceu. Então você delira, né, de felicidade, né? Eu achei muito maravilhoso. É um final bonito, né? Porque eles estão sorrindo com o filhinho deles nos braços, né? Um menininho. E poxa vida, né? A dor que esse ator ele consegue passar é muito bonito a atuação dele. O nome dele é Fred Rodrigues, né? Vamos lembrar, o Rico. E ele passa uma dor, uma fragilidade, uma angústia muito forte pra gente, que é o espectador. E eu me senti profundamente na pele dele. Aquele momento onde ele fica pedindo esperado, né? Falando pra enfermeira, você não tá mentindo pra mim, né? Você tá falando a verdade, né? Eu preciso saber, tá tudo bem com meu filho? E a Vanessa ali também. Então é um momento, é um final muito emocionante, muito bonito. E, cara, a gente merecia, né? Esse final depois da dor de ver o falecimento de uma criancinha logo no começo, né? Eu vou aqui fazer o que eu faço sempre, que é falar sobre... Nossa, né? Fazer o quê, né? Não é um obituário. Como é que o obituário de uma criança de pouco tempo vai ter, né? Mas, claro, obviamente tem um pequeno obituário aqui para o Dylan.
E eu vou ler ele então depois da vinhetinha aqui, tá? É isso, né? Então vamos aqui ao pequeno obituário do anjinho, né? Que faleceu, né? Que é o Dylan Michael Cooper. Nascimento em 4 de maio de 2001. Falecimento 23 de maio de 2001. Repete-se aqui então a data de nascimento. Aqui, ó. Nascido em 4 de maio de 2001. Faleceu 23 de maio de 2001. Dylan deixa seus amorosos pais, Mike e Paula. Seus avós, Jane e Dan Cooper. E Teresa e James. Nome, gente. Desculpa. É Walsley. Nossa, Walsley. Impronunciável quase. Para mim a palavra é M, depois é S. Bom, diz aqui, Dylan, você foi a luz e a alegria das nossas vidas. Cada segundo que passamos com você foi um presente. Mamãe e papai te amam muito e sentem muito sua falta. Você sempre será nosso lindo menino. O funeral realiza-se hoje às 13 horas na casa funerária Fisher Sons. Aqui coloca-se uma curiosidade, né, que o episódio é o único, até o momento, que não mostra o rosto da pessoa que morreu na abertura. Esse também é o falecimento de uma pessoa mais jovem, né, que se sabe obviamente de dias, né, de Six Feet Under, que Fisher Sons cuida ao longo da série. Então é isso, né? Aqui é o episódio A Viagem, né, The Trip, que mostra assim a perda de uma pessoa que mal começou a viver, né? E já partiu. É um episódio muito bonito, muito triste, né? Que acho que aos poucos, né? O David vai conseguindo se reconectar sim com o Keith, né? Então você vê que essas coisas vão acontecendo, né? Para quem já assistiu, recorda que eles vão sim voltar a ficar juntos. Nate e a Brenda. Essa questão Billy é uma coisa que vai ocasionar o rompimento, o afastamento deles, né? Mesmo eles depois, mais pra frente, conseguindo ficar juntos. Então é isso, né? E a Claire ainda vai ter vários amores, né? Nos episódios. E eu também gosto muito do olhar que ela tem para as coisas, né? É claro, todos os personagens têm importância, mas a gente acompanha, né, com muita curiosidade o que está acontecendo com a Claire, o que está acontecendo com o Nate, né? Então é um episódio bem legal assim, porque a gente sabe que vão evoluir muitas situações daí, né? E tal, aos poucos, devagarinho, a Ruth vai se descobrindo uma pessoa diferente, vai descobrir várias facetas que ela precisava entender nela mesma. Então é isso, né? Vou finalizando aqui a nossa live, agradecendo quem apareceu, porque sim, apareceram pessoas, eu vi quem tá online aqui, gente, né? Obrigada você que apareceu. Se você puder, por favor, vou reiterar, né? Apoie esse podcast, que daqui a pouquinho vai estar fazendo 15 anos, né? E detalhe, nós vamos fazer cobertura de House of the Dragon para quem gosta de, né? Esse spin-off aí de Game of Thrones, né? Nós temos perfis aí só de podcast de Game of Thrones. Participávamos dos podcasts lá do Game of Thrones BR. Agora é Fogo e Sangue, né? Aliás, perdão, Gelo e Fogo, né? Então você vê que é legal, a gente gosta da temática. Então não save the date, né? Quando você for assistir o House of Dragon, logo depois do episódio, quando acabar, vem pra cá pro nosso canal no YouTube, que vai ter bate-papo só com gente boa para falar sobre House of the Dragon, tá? Fica aqui o convite totalmente antecipado, né? Mas já tá chegando. E apoie a gente para que a gente consiga manter os nossos podcasts no ar, comprar equipamento, tá? Tá tudo logo abaixo aí, é só você clicar nos nossos links, que tem várias maneiras de apoiar, mas as principais no momento, claro, para quem tá no exterior pode ser PayPal também fica aí, mas tem também o Apoia-se, né? Que você consegue apoiar mensalmente, né? Tem uma
reserva mensal para nos ajudar. E tem também o Pix, tá? É apoiomasmorra@gmail.com. Fico aqui deixando um abraço caloroso. Ai, no meio desse calor, né, gente? Mas um abraço caloroso de afeto, viu? Sinta-se muito, muito abraçado e abraçada e abraçade, né? Para contemplar todos. E tenha um ótimo final de semana, tá? Quarta-feira que vem estamos lá fazendo as nossas lives aqui como fazemos sempre. Então não deixe de aparecer aqui às 9 da noite. E a gente vai se trombando por aí nas redes sociais, tá? É só procurar Angélica Hellish que você me encontra. Instagram, Facebook, tá bom? Beijo pra você e logo mais estará também a versão nos aplicativos de podcast. Então, depois que você assistir aqui, se quiser depois assinar lá na Amazon Music, né? Procurar o nosso podcast sobre Six Feet Under, é só procurar, certo? Beijoca, se cuide, se hidrate. Se encontra na próxima. Até.